Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu estou aqui com o terceiro capítulo do livro Gênese da Ideia e o Nome de América Latina, do filósofo uruguaio Arturo Ardal. Para quem está chegando agora, está conhecendo o canal, eu peço que se inscreva se gostar e quem está assistindo o vídeo que curta e ajude assim o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, continuando aqui a discussão feita nos capítulos anteriores, essa passagem da ideia de uma América Latina no minúsculo, a ideia e o nome de América Latina no maiúsculo não foi um processo automático, mas também não demorou tanto como se imagina. Ele seria mais lento, o processo de emulsão e difusão e imposição do nome. Então, o processo de 1830 a 1850 são só 20 anos, mas entre essa gestação, essa construção inicial do nome associado a uma latinidade, até o momento que ele se torna parte da linguagem comum, são pelo menos aí 50 ou um pouco mais de tempo do que isso. Bom, só a nossa região passou dessa adjetivação à substantivação. Nunca houve uma Europa latina, uma América do Norte latina, uma África latina ou uma Ásia latina. E foi assim, em parte porque só no caso da nossa América, às vezes chamada de subcontinente, não se tratava só de uma fração, mas sim de todo um continente. Era nunca uma acepção histórica que ultrapassava o estritamente geográfico. Mas também tem sido assim porque, principalmente só no caso da nossa América, essa expressão foi assumida desde suas origens pela consciência de uma nacionalidade ou uma supranacionalidade, como o Jorge Abelardo Ramos dizia da nação latino-americana, e também o Manuel Ugarte mencionavam essa pátria grande, que lutava confusamente para se definir e assim se identificar. A nossa América foi o único continente cujo nome consagrado América Latina foi forjado por si mesmo no exercício da sua vontade histórica. Isso não é pouca coisa. As circunstâncias de continentalidade e nacionalidade acabaram se conjugando nesse processo. E se as frações latinas de outros continentes não puderam, então, se sentir compelida a uma definição continental, e tampouco os outros continentes sentiam a necessidade de dar seu nome uma definição mais nacional, não houve aqui a necessidade de se afirmar uma comunidade de nações latinas, ou de conferir a outras continentalidades o sentimento, o sentido de grande nação. Então essa realidade é muito particular a nós. E isso só ocorreu com a América Latina. A sua primeira caracterização ocasional como latina, feita por Michel Chevalier em 1836, no mesmo plano e com o mesmo alcance que a sua caracterização como católica, que aconteceu numa conjuntura muito excepcional. Então estava às vésperas de uma profunda sacudida na consciência continental pela alarmante expansão dos Estados Unidos. É o que a gente disse aqui desde a primeira aula. Essa dialética entre fatos e ideias, elas são essenciais para essa construção do nome e dessa ideia de América Latina. Então começa, como eu já falei aqui, na aventura no Texas, que os Estados Unidos ocupam o Texas, depois fazem a guerra contra o México e, na sequência, anexam 50% do território mexicano, as expedições filibusteiras do William Walker e também as pretensões de um canal no Panamá. Então a pergunta é: o que mais viria? O que falta para que a gente realmente seja ocupado e recolonizado pelos Estados Unidos, ou até mesmo as pretensões espanholas que vão acontecer nos anos 1860 de reconquistar um território latino-americano? Essa sacudida conceitual e emocional, elas vão precipitar, ela vai precipitar essa dramática necessidade de fazer frente a outra América, mas também retorna a imagem de uma América unida e própria. O Ardal sugere que provavelmente a primeira publicação hispano-americana representativa que deu lugar a essa ideia de latinidade da nossa América foi a Revista Espanhola de Ambos Mundos, fundada em Madrid em 1853 pelo uruguaio Alejandro Magariños Cervantes. E foi a primeira tradução da introdução do Michel Chevalier ao castelhano. E nessa mesma revista, o ensaio do dominicano Francisco Muñoz del Monte, Espanha e las Repúblicas Hispano-Americanas,
acolhe e desenvolve com amplitude doutrinária essa ideia de latinidade da nossa América. O Santiago Arcos, que eu já mencionei ele aqui no vídeo sobre o Francisco Bilbao, em 1852 também tinha falado para esse conterrâneo dele chileno sobre as raças latinas que estavam convidadas a predominar no nosso continente. Mesmo que o Munhoz não desenvolva o substantivo latino e tampouco o adjetivo, a gente tem nele a necessidade de preservar na América Latina, preservar essa América de raça latina, sob o risco de um avanço territorial da raça saxã ou saxônica. Seriam duas raças em disputa, a raça latina, e a raça anglo-germânica. O Arthur Ardal, então, ele diz que foi só na segunda metade de 1850 que esse nome substantivado América Latina ele toma um significado, ele se põe na ordem do dia através do colombiano José Marias Torres Caicedo. E segundo Ardal, o Torres Caicedo é o hispano-americano que com mais precocidade, consciente do seu devido histórico, aplicou à América o qualitativo de latina, mas só o fez em 1856. O Torres Caicedo nasceu em Bogotá em 1830, em 30 de março de 1830. Ele estudou Direito e desde 17 anos ele escrevia poesias, ele foi jornalista político. Por motivos de saúde ele saiu do país, ele foi para Paris, para Londres, Nova York em 1851, mas em 1853 ele se estabelece em Paris e ali ele vai desenvolvendo a sua vasta obra jornalística, política, diplomática, jurídica e como escritor de biografias. Ele foi amplamente reconhecido e admirado nos círculos intelectuais e políticos europeus e, na sua época, segundo Arthur Ardal, foi a mais conhecida e representativa figura da intelectualidade hispano-americana residente na Europa. Ele escreveu poesias como Ayes del Corazón, de 1853, Religión, Pátria e Amor, de 1862, uma crítica literária em 3 volumes, Ensaios Biográficos e de Crítica Literária, 1863 a 1868, que é o período que ele escreve esses 3 volumes. Ele escreveu também textos jurídicos políticos, como De la Pena de Muerte, de 1864, Los Princípios de 1789, em América, 1875, União Latino-Americana, que eu acho que é o texto mais importante aqui para nós, de 1865, Estudos sobre o Governo Inglês e sobre sua influência anglo-saxona, 1868, Mis Ideias, Mis Princípios, 1875, que também tem alguns elementos que a nós nos interessam muito, para quem quiser pesquisar um pouco mais a obra e a vida do José Maria Torres Caicedo. Ele falece em Paris em setembro de 1889. E é possível destacar aqui algumas linhas predominantes nas obras do Torres Caicedo. O ensaio jurídico, o discurso latino-americanista, a biografia e a crítica literária. A sua crítica literária, que a gente vai ver no capítulo posterior, ela era um elemento subsidiário da representação e da existência de uma cultura efetivamente continental, já latino-americana. E no Torres Caicedo, essa dupla dialética entre ideias e fatos, ela vai estar presente no seu esforço de defender essas jovens repúblicas do nosso continente das diversas formas de intervenção recolonizadoras e imperialistas dos Estados Unidos e da Europa. E mesmo tendo, desde muito jovem, uma atitude, uma grande preocupação americanista pelo risco do expansionismo estadunidense, até 1856 o Torres Caicedo nos qualifica e define como América do Sul, mas ele usa preferencialmente a América Espanhola. E mesmo quando há essa dualidade étnica entre Norte e Sul, os seus textos trazem o conceito de raça anglo-saxã em oposição à raça espanhola e não raça latina. O ambiente em que nasce o nome América Latina é aquele caracterizado pelas agressões e intenções dos Estados Unidos em relação aos seus vizinhos do Sul, como eu disse várias vezes aqui nas outras aulas. É essa realidade que vai dar a consciência crescente de latinidade dos países da região. Então entenda-se que não é o anti-imperialismo o elemento que dá o sentido da América Latina, mas sim a necessidade de unidade latino-americana fundada numa história, tradição e culturas comuns
de construir nações modernas e autodeterminadas, de liberar as potencialidades desse povo, dessa nação, dessa raça latino-americana. Antes, né, do Torres Caicedo, coube ao chileno Francisco Bilbao o uso, né, numa palestra La América em Peligro, o uso adjetivo de América Latina. Para quem quiser, aqui no canal tem um vídeo explicando, né, a obra do Francisco Bilbao e tem um outro sobre o nome América Latina de fato. E era uma novidade lexical em óbvia, né, oposição a uma América anglo-saxônica. O Bilbao, então, ele se refere aos destinos da raça latino-americana. E foi, né, apenas nesse ocasional e rápido contexto, mais americanista do que latino-americanista, que uma única vez aparece, né, no texto do Bilbao a América Latina como adjetivo, mas como uma denominação substantiva, né, prevalece na obra dele a América do Sul contraposta à América do Norte. 3 meses depois do Bilbao, o Torres Caicedo publicou em setembro de 1856 o poema Las Dos Américas, um poema muito extenso, onde a gente lê uma estrofe. A raça da América Latina tem à sua frente a saxônica raça. E ainda estávamos, né, diante de um qualificativo, também se limita a uma América espanhola na hora que define a nossa região. E essa limitação vai se seguir por alguns anos. O essencial é que na década de 1850, o Torres Caicedo e também o Francisco Bilbao, eles foram essenciais, mas principalmente o Torres Caicedo, para fazer circular e difundir o nome como nome de fato de América Latina. E o Torres Caicedo tinha uma entrada muito boa nos círculos intelectuais e nos círculos diplomáticos franceses, políticos franceses, porque ele trabalhou como representante, né, diplomático da Colômbia e de outros países da região. Então, é aqui importante a advertência que o Ardal faz de que existe uma crença equivocada, definindo essa tese de que a denominação América Latina só surge na década de 1860 por obra de ideólogos do Napoleão III com o fim de justificar a invasão do México. Isso é muito equivocado, né? Ou seja, o nosso nome seria resultado do empenho intelectual e político do imperialismo francês. É claro que naquele contexto eles vão se valer, né, do latinismo, né, da noção pan-latinista, e agregar a nossa América nesse conjunto, mas como um meio propagandista. E esse é um equívoco, e eu diria até mais. Existe uma tendência das nossas elites a uma dependência cultural muito grande. A América Latina, como um conceito anti-imperialista, ela não marca uma dependência cultural, porque quando houve, né, a agressão francesa ao México, boa parte, ou a grande parte dos nossos intelectuais mais críticos, eles saíram, né, em defesa de uma América Latina contra o pan-latinismo. Então, eu diria que, contradizendo o que eu vou dizer mais à frente sobre o Walter Mignolo, por mais que tenha, né, uma relação com um pensamento eurocêntrico, europeu, a gente ressignifica ele. E é isso que é o mais interessante, né, nessa ressignificação. Assim como a gente ressignificou e enriqueceu a latinidade, a gente transformou essa ideia do ponto de vista político num anti-imperialismo e não um elemento ativo do imperialismo. Tanto assim que o Francisco Bilbao ele vai abandonar, né, temporariamente esse nome América Latina, né? Um equívoco, né, para esse uso contemporâneo que a gente tem, né, de dizer que foi uma invenção francesa está relacionado ao historiador inglês, estadunidense, o John Phelan, que ele sugeriu num ensaio que é muito interessante, que seria, né, do pan-latinismo e da intervenção francesa as origens da ideia de América Latina. O mérito do ensaio do Phelan foi estudar as relações do pan-latinismo com a ideologia do Segundo Império, cujo Chevalier foi um dos artífices. E é importante, né, a frase do Ardal: francesa nas suas origens, a primeira ideia de latinidade da nossa América foi, ao contrário, hispano-americana e anti-imperialista, também em suas origens. A denominação continental aqui ela conduziu. Então não é simplesmente uma correia de transmissão, é uma absorção crítica. Tudo que vem para cá ganha uma outra tonalidade. E por isso que a gente parece tão exótico, né, para os países centrais, para a intelectualidade dos países centrais, que a gente pega aquelas teorias que são forjadas lá para aquela realidade particular e aqui a gente transforma em algo completamente novo e diferente. Para isso, sobre o positivismo, sobre o marxismo, sobre o historicismo, sobre as várias correntes espiritualistas e o próprio nome América Latina.
Então, existe aqui uma distinção entre o Bilbao e o Torres Caicedo, que eu acabei de mencionar. Enquanto o Bilbao abandona o uso de América Latina depois da invasão francesa no México, porque ele vê, ele começa a fazer uma crítica de que a civilização dos países centrais ela vem marcada, né, pela barbárie sobre os países da periferia, o Torres Caicedo manteve a convicção ao redor desse nome por muito tempo. E essa convicção se fundamentava, né, na marcha da história conturbada entre a América do Norte e a América do Sul. Ou seja, o Torres Caicedo via mais um perigo muito maior na expansão da América do Norte do que vindo da própria Europa. E foi nos anos 1860 que o Torres Caicedo ele acabou embarcando definitivamente nessa prédica latino-americanista e ele começou a fazer um uso mais sistemático desse nome. E o livro central nesse processo foi Bases para la Formación de una Liga Latino-Americana. O uso de raça latina vai ser feito, então, no sentido de cultura, de povo latino-americano, e na obra do Torres Caicedo, a defesa desse povo vai aparecer sempre numa dupla perspectiva. A moral, aquela que exige igualdade, liberdade, independência dos e das latino-americanas, como parte da humanidade, né, o apelo a uma comunidade real e potencialmente agredida, e jurídico-política, que vai exigir que os acordos e as negociações garantam o desenvolvimento histórico livre e a modernização como um meio para a realização, né, dessa humanidade integrada. E é interessante a crítica que o Torres Caicedo faz, né, àquele desprezo que a intelectualidade latino-americana sofre por parte de europeus e também, né, estadunidenses. Então eu cito aqui rapidamente, né, o Torres Caicedo. Abre aspas. Permitam-me, senhores, uma observação. Se um latino-americano ignora o nome de um condado da Inglaterra ou de um dos departamentos da França, se não conhece as proezas de tal ou qual homem de Estado, de tal ou qual autor célebre, então ele é, em seguida, chamado selvagem. Pelo contrário, parece muito natural que se ignore na Europa que nossa rica e fecunda América existam pessoas que saibam pensar e escrever, que pensam com acerto e lutam pela verdade, fecha aspas. Ou seja, ele está criticando, né, a nossa dependência cultural de uma forma, mas também a soberba, né, dos intelectuais dos países centrais. Mas dois livros do argentino, né, Carlos Calvo, né, também vão antecipar esse latino-americanismo e eles vão ser publicados nos anos 1862, 1864, 1867. Então, Carlos Calvo, que foi um importante diplomata e jurista intelectual argentino, ele também tem essa perspectiva e por isso que eu digo, é um conceito que a gente redefine, ele não é uma mera correia de transmissão. E sobre, né, o cenário intelectual e político dos nossos próprios países, essa denominação América Latina ela foi aos poucos sendo difundida. Vai aparecer nas obras do Juan Montalvo, do Eugênio Maria de Hostos, que eu já falei aqui no canal, também na linguagem oficial dos governos, e o exemplo que se dá é que em 1866 o presidente da Colômbia, o Tomás Mosquera, ele se refere aos países da América Latina diante da agressão e dos riscos dos países centrais. E a primeira parte da década de 1870 ela vai concluir o fim da primeira e decisiva etapa no processo de criação, propagação e admissão do nome América Latina. O Hostos foi fundamental nesse processo, ainda que ele tenha se ligado à corrente iniciada pelo Justo Arosemena, um panameño que eu já mencionei aqui em outros textos, impulsionada pelo também colombiano José María Samper, né, que retoma aquela concepção mirandina do Francisco de Miranda de Magna Colômbia. Em 1874, o Hostos vai publicar um artigo muito interessante, La América Latina, que vai difundir um pouco mais esse nome, porque o Hostos era uma figura muito reconhecida na região. O próprio Torres Caicedo, nos anos 1875, ele passa a incluir o Brasil e a Haiti sob o rótulo América Latina, e isso faz com que a gente deixe aquela concepção mais limitada para uma concepção ampliada, né, de América Latina. No último quarto do século XIX, então, o Juan Montalvo, o Hostos, o Cecílio Acosta e José Martí, José Rodó vão passar a garantir esse nome América Latina como um nome realmente consolidado no cenário político e intelectual. E a obra do Torres Caicedo, para encerrar aqui, e antes de encerrar de fato, eu peço quem assistiu até agora que curta o vídeo e que se inscreva no canal, mas eu diria que a obra do Torres Caicedo foi sem dúvida parte daquele esforço criado por Francisco de Miranda e Simão Bolívar de construção da unidade latino-americana, uma obra e um autor
né, que são muito importantes para que a gente avalie o quanto a gente conseguiu caminhar e o quanto que a gente retrocedeu nesse processo. Então acho que merece a leitura, merece um conhecimento e eu fico por aqui até o próximo capítulo do livro, né, que é sobre a ideia de União Latino-Americana. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o próximo